Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Abra ou acesse sua Bíblia. Atos 4, eu vou pegar só um pequeno trecho para a nossa reflexão, do versículo 18 a 20. Atos 4, a partir do verso 18, vai dizer o seguinte: chamando-os, ordenaram-lhes de que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Verso 19, mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amém? Contexto do primeiro nível de perseguição aos discípulos, pelo menos dos 11. Pedro e João foram presos e fizeram, os acusadores fizeram um combinado: vamos fazer o seguinte, vocês não pregam mais e a gente não prende mais vocês. Combinado? Estamos quites. E aí qual a resposta dos discípulos? Julgue você, você acha que eu devo obedecer a voz dos homens ou a voz de Deus? Talvez muitos de nós, não na igreja Ágape, muitos de nós aí fora, vivemos um cristianismo insalubre, cristianismo sem sal. Quando a gente compara com a vida dos discípulos e o preço que eles pagaram, e quando a gente vê a história da igreja e o preço que os mártires e os primeiros cristãos pagaram, eu chego a dizer que é quase patética a nossa vida. A gente não consegue nem viver pela nossa verdade, que dirá morrer. Tem muçulmanos se explodindo por uma mentira, e a gente tem a verdade. Lá fora, os cristãos da Ágape é diferente, mas lá fora tem muitos cristãos que vivem uma vida comum, de segunda a sábado, e aí no domingo vem bater o ponto, e aí restaura a sua alma, as suas emoções e a presença de Deus, e aí parece que recarrega a bateria para sobreviver mais uma semana sem compromisso com o Evangelho. E aí lá no trabalho ele é um cristão secreto, 007, lá infiltrado, ninguém sabe que ele é cristão. E na sua casa ele não expressa os valores cristãos, não governa bem a sua família. No seu trabalho, na sua faculdade, não testemunha do Evangelho, não reflete a luz de Cristo. Vejam só. Contudo, as boas novas que nós recebemos, não recebemos para ficar escondidas, não recebemos para nós mesmos. Deixa eu fazer um parêntese e abrir uma história. Eu espero que as crianças não escutem nessa hora, os filhos, mas um parêntese lá de 2 Reis, capítulo 7. A cena é das mais absurdas e desoladoras da Bíblia, mas está na Bíblia, a gente precisa ensinar. Samaria estava cercada pelo exército sírio e houve uma grande fome naquela cidade, porque já que o exército estava em volta, eles não podiam sair para buscar mantimento. A fome chegou a tanto que o rei caminhava em cima dos muros, enquanto uma mulher parou e gritou: ó rei, socorre-me. E o rei pergunta: o que houve? Ele falou: essa mulher aqui, nós combinamos ontem que cozinharíamos o nosso filho e ela comeríamos o meu hoje e o dela amanhã. Eu cumpri com o combinado, cozinhamos o meu filho, e agora quando chegou na vez dela, ela escondeu o filho dela. Esse era o tamanho do retrato da miséria daquele povo padecendo de fome. Vejam só, um ventre que gerava vida, agora é terrível.
Está na Bíblia, viu? Não dá para rasgar essa parte não da Bíblia. Está na Bíblia. Mas isso é um reflexo. Isso é só o que representava a vida distante de Deus. Fora da cidade, havia 4 leprosos. Esses leprosos, um dia tinham vida social, mas eles agora estavam como mortos, porque um leproso era expulso da cidade aos gritos de imundo, imundo, imundo. E foi assim, do nada ele sentiu, percebeu uma mancha esbranquiçada, não doía, até que um sacerdote teve acesso a essa informação e declarou que ele era impuro. E aí ele tinha uma empresa, ele tinha talvez uma família, ele tinha e do nada ele foi excluído da sociedade, totalmente. Aos gritos de impuro, ele é lançado fora dos portões da cidade. Então esses caras viviam como mortos. Eles então eles estão lá fora e eles ficam sabendo do exército que está acampado, e eles falam assim: vamos lá no exército dos inimigos, a gente se entrega, se eles nos matarem, tão somente morreremos. Olha que frase forte, né? Tão somente morreremos. A gente já não tem muita coisa, né? A gente não tem nada a perder. E aí Deus fez um rebuliço, fez um barulho, o exército fugiu à noite, pensando que tinha um outro exército cercando, e quando os leprosos chegam, encontram toda a comida, cavalos e joias e riquezas lá, tudo abandonado. Eles comem, escondem algumas coisas, comem e tal, e aí num dado momento eles falam assim: peraí, não fazemos bem se a gente não voltar para a cidade e comunicar isso, porque hoje chegou notícias de vida, boas notícias, boas novas. Então um deles tem esse lapso e eles voltam e falam aos guardas do portão que toda a riqueza do exército inimigo estava lá. Então, dia de boas notícias. Eles testemunharam aquilo que viram. A testemunha não acrescenta nada do que viu, ele não inventa a história. Quando uma testemunha é arrolada para prestar testemunho num juízo, né, num processo judicial, ela fala somente aquilo que viu. E ela não tem o direito de ocultar. Essa é a figura dos discípulos, essa é a nossa figura, como testemunhas do que vimos e ouvimos. Lá em Atos 1:8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós do Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Então essa figura da testemunha no tribunal, acho que é muito valiosa. É semelhante à figura do arauto do rei. Ele portava uma mensagem do rei, ele era representante do rei, e ele não podia alterar absolutamente nada daquela mensagem, possivelmente a pena de morte, se ele alterasse a mensagem. Da mesma forma, outra figura semelhante, o embaixador. Nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Um representante de uma nação em outra nação, com a mesma autoridade do nosso presidente, por exemplo. A autoridade é de Cristo, e Ele nos fez seus embaixadores, colocou sobre nós essa autoridade, e é no poder do Espírito Santo que nós cumprimos a missão, é no poder do Espírito Santo que nós testemunhamos. O mundo tenta nos calar, nós nos calamos às vezes por vergonhinha, né? Ah, mas o professor da faculdade está me perseguindo. Ah, mas eu tenho vergonha do que vão falar. Engula a sua vergonha. Amém. O nosso mestre morreu praticamente nu, numa cruz. Não teve vergonha disso. Fez isso calado, pelo meu e pelo seu pecado. Qual é a nossa desculpa? Jesus nos confiou sermos essas testemunhas. E não me venha dizer: ah, não, mas se eu não pregar, ele vai levantar de pedras filhos. Não, esse versículo não está falando sobre isso. Não o tire de contexto. Este versículo está falando sobre adoração. Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém, e aí quando tentaram calar os adoradores, ele falou: não, deixe, e se calar, eu posso suscitar filhos de pedras. Mas para estar falando de adoração, proclamação é nós, irmão. Pregação
é exclusivamente para nós, para a igreja. Os anjos queriam, não, é a igreja. Eu conheço muçulmanos convertidos, ex-muçulmanos, que tiveram sonhos com Jesus. Eu conheço um que ele teve o mesmo sonho aos 5 anos de idade, e depois ele teve o mesmo sonho com Jesus aos 16. E isso levou ele a buscar cristãos que lhe explicassem. Assim como o Filipe explicando ao eunuco: entendes o que lês? Não, não entendo. Estava lendo Isaías. Não tem quem me explique. Mas eu não conheço, irmãos, nenhum muçulmano ou qualquer pessoa que tenha se convertido do zero à conversão sem a participação de um outro cristão. Entende? Deus faz questão de usar a sua igreja. Amém? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Se você tem consciência do tamanho da graça que te alcançou, você não consegue ficar calado. Paulinha, eu não tenho noção do quão ruim eu poderia ser se o Senhor não tivesse atravessado o meu caminho, não tivesse me perseguido nos becos mais sombrios da minha alma e tivesse me arrancado do lamaçal de pecado. Ah, Wesley, mas você foi criado na igreja. Não tem a ver com isso, irmão. Eu nasci caminhando a passos largos para o inferno, com toda a maldade potencial dentro de mim. E se eu cochilar um pouquinho, se eu baixar a guarda um pouquinho, o homem quer gritar. O velho homem quer sair daí, se deleitando nesse mundo. Eu não tenho noção do quão mal eu poderia ser. Isso a gente chama de depravação total. O homem é totalmente depravado. Não é que em toda a sua totalidade, mas como uma piscina, e aí você tem uma árvore perto, né? E dependendo da estação, caem muitas folhinhas e frutinhos, e você olha para a piscina e ela está toda suja, né? Mas ela não está totalmente suja do topo ao fundo. A questão é, todas as áreas da sua vida estão contaminadas pelo pecado. Não em sua totalidade. Porque Deus, por misericórdia, nos freia. Enfim, foi só um parêntese teológico. Mas esses somos nós. Se a gente deixar no automático, a gente é ruim, a gente é mau. Aqui, ó, ninguém ensinou a desobedecer. Ninguém ensinou, ele já sabe, já vem com defeito de fábrica. A primeira vez que uma criança pequenininha assim pega e esconde, e você fala, cadê? Você pegou? E fala, pecado, irmão. Isso é pecado original aí, ó, gritando. Aí você... Aquele que foi salvo, que redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Seja testemunha, proclame, não tenha apego a proteger a sua imagem. Nós não estamos andando como quem vive, nós somos aqueles leprosos que já estão mortos para esse mundo. Então, que valor eu tenho que eu não possa, sabe, qual apego que eu tenho à minha imagem, se daqui a pouco eu vou embora? A vida como um sopro, pode ser que Jesus volte para nós hoje, mas pode ser que Ele volte para mim hoje, pode ser que eu vá me encontrar com Ele, na verdade eu estou andando com os braços para cima para ver se Ele me puxa, porque está difícil, irmão. Não voltou ainda. Mas se eu encontrar com o meu mestre hoje, o que eu terei para apresentar a Ele? Chegarei para Ele com as mãos vazias? Inclusive os morávios ou moravianos, eles tinham uma perspectiva sobre galardão, que não é algo que necessariamente nós vamos receber, e aí pastor Ed vai morar numa mansão, eu vou morar numa casa, e talvez fulano more num casebre no céu. Não tem a ver com isso. Para mim o céu é mais uma grande mesa. E todos nós sentados e o Senhor nos servindo. Uma grande mesa, com gente de toda tribo, raça, povo, nação, todos adorando ao Cordeiro. Mas o que eu vou apresentar quando eu chegar para Ele? Eu vou dizer as minhas desculpas esfarrapadas? O meu comodismo? O que eu vou apresentar para Ele? Ou eu vou dizer, olha aqui, Jesus, esses foram o que eu ajudei a te encontrar, esses foi o que eu pude apresentar a sua verdade e de alguma forma encaminhar ao Senhor. E os moravianos falavam sobre
o galardão como uma possibilidade de presentear o rei. Se o senhor quisesse hoje presentear o Donald doido Trump lá, você conseguiria? Você tem acesso a ele? Não. A gente não tem acesso a um presidente que dirá ao rei dos reis. Você está diante daquele que criou tudo, e você agora tem o privilégio de poder presenteá-lo. O que darei ao rei que já tem tudo, que não precisa de nada, não precisa de mim, não precisa das minhas obras? A gente está aqui porque a gente é que precisa dele, irmão. A gente não pode se prover daqui para ali. É uns pedaços de carne com sopro de vida que a qualquer momento vai ser tirado. Amém? Versículo 20: pois não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos, que vimos. Eles viram o Cristo ressurreto. Isso não tinha como apagar da memória deles. Não é uma coisa assim, eu ouvi falar, não, eu vi, ele comeu conosco, ele andou conosco por 40 dias, não podemos deixar de falar. O mundo vai tentar nos calar, nós vamos dar ouvidos às nossas vozes internas, aos nossos medos, mas nós encontramos o Cristo, nós temos a vida eterna, nós encontramos o pão da vida, e tem muita gente morrendo de fome. Precisamos levar esse pão para essas pessoas. As pessoas estão lá fora tateando, tentando encontrar a verdade, muitas vezes de forma sincera, eles estão achando que estão acreditando na verdade, estão vivendo uma verdade, mas estão com os olhos escamados, precisando do Espírito Santo para lhe tirar as escamas, eles possam enxergar a Cristo. Isso vai ser através de você, não é através de um grupo de elite que a gente chama de missionários, não. Eu posso aqui perguntar para vocês, quem aqui tem chamado missionário? Talvez alguma outra pessoa queira levantar a mão. Se você levantar a mão, eu vou dizer, meu irmão, isso é uma mentira. Não existe chamado missionário, não existe uma coisa específica para alguns, todos somos missionários, todos. Recebeu o Espírito, viu o que Cristo fez, você já é testemunha. A grande comissão, lá de Mateus 28, vão por todo mundo pregar o Evangelho, não é para alguns. Ele não disse assim, vão vocês que podem, vocês que querem, vocês que gostam, vocês que são capazes, não, vão todos e pregam o Evangelho. Na bem da verdade, no versículo anterior, no versículo 16, 2 versículos antes desse texto muito conhecido, quando Jesus aparece ressurreto, alguns adoram e alguns duvidam. Alguns discípulos duvidaram quando viram Cristo. E aí, diante dessa dúvida, se eu fosse Jesus, eu ia dizer assim, rapaz, eu vou chamar outros. Os caras estão aqui 3 anos comigo, eu digo que vou morrer, que vou ressuscitar, aí quando de fato acontece, os caras duvidam, eu vou chamar outros. Eu dava logo uma carteirada e dizia assim, não quero mais não, passa ali no RH, vou contratar outros. Mas diante dessa dúvida, o que ele faz? Ele nos dá a grande comissão, como um presente para gente falha, para gente trôpega, gente que duvida. Então não espere você ser uma pessoa capaz, totalmente formada e com um curso de missão, de missiologia e uma especialização. Não. Se você não tem muita segurança, se você não conhece tanto da Bíblia, fala do que Jesus fez na sua vida. Esse é o principal testemunho que você pode dar. E eu tenho certeza que ele é suficientemente capaz para impactar qualquer vida. Amém? De Jerusalém até os confins da terra. Eu vou dizer novamente, não são etapas subsequentes, então a gente vai ficar aqui no nosso mundinho e vai tentar alcançar os nossos vizinhos, depois a gente alcança a nossa cidade, depois a gente alcança o nosso país. Não. Aqui já tem muita oferta de evangelho. Precisamos ir aos confins da terra. Se eu não consigo ir fisicamente, eu posso apoiar quem quer ir. Se você vier falar comigo, eu te dou uns 3 nomes de gente que saiu daqui, largou o seu conforto para sofrer noutra cultura, com outro idioma, com perseguição em outros países. Se você não vai, ajude quem quer ir. Amém?
Missões não é um hobby para cristãos super corajosos. É uma tarefa que nos foi dada sem opção de rejeitar. Você é testemunha. Isso está escrito. Se você pertence a Cristo, agora faça a diferença por onde você vai, porque eu não prego, Edinaldo, simplesmente para que pessoas não vão para o inferno. Eu prego porque eu conheço o único que é digno de ser adorado, e eu não vou sossegar enquanto houver uma pessoa neste mundo que não o conheça. Eu prego para a glória de Deus, eu faço missões para a glória de Deus, e eu preciso juntar o maior número de pessoas ao redor do mundo que glorifiquem a Ele, porque Ele é digno. Ele é digno. O Cordeiro é digno de ser adorado. É por isso que eu prego. Porque Deus te mantém vivo ainda. Era muito mais fácil morrer. Parava de pecar, vencia minhas lutas, não ia mais envergonhar o Evangelho com as minhas fraquezas. Se eu estou vivo, é porque ainda tenho uma tarefa. É porque ainda tem pessoas que eu preciso testemunhar. Amém? Que Deus abra os nossos olhos para a beleza do Cristo e que a gente não consiga não compartilhar o Evangelho. Que isso seja tão natural quanto respirar, em nossas ações, em nosso dia a dia, no nosso falar, não como crentes secretos. Certa vez, alguém disse a frase que é atribuída a Francisco de Assis: pregue o tempo todo, evangelize o tempo todo, se necessário use palavras. Mentira! Se fosse assim, Cristo não teria pregado. Então, sim, a proclamação pública, o falar é necessário. As pessoas precisam ouvir. Afinal, sua vida não é um exemplo perfeito, reluzente de Cristo, né? Não basta olhar para vocês, nossa. Não, você precisa falar. Não tenha vergonha. Na hora que você for falar, o Espírito Santo vai lhe dar as palavras necessárias. Amém? Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu encerro aqui a minha fala, agradecido pela paciência de vocês. Peço que vocês orem por essa família. O ministério como missionário tem seus desafios, mas eu não abro nem para um trem carregado cheio de Bíblia. Eu não vou parar. Se você quiser vir comigo, me procure o pastor Edinaldo, saiba como você pode apoiar. Eu não me tornei missionário porque foi a única coisa que restou a ser, né? Eu me tornei missionário porque eu entendi que era a única vida possível diante daquilo que vi e ouvi. Queria orar com vocês. Se você puder, feche seus olhos. Se você puder, curve sua cabeça. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra revelada. Obrigado por ter falado na nossa língua e ter deixado as Escrituras ao nosso dispor. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra é viva e eficaz, que ela tem encontrado em nós hoje, no nosso coração, um terreno fértil. Que nós saiamos daqui não somente como ouvintes, mas como praticantes daquilo que ouvimos. Que o Senhor possa colocar em nós uma chama por testemunhar sobre aquele que é digno, sobre o Cordeiro que venceu e que merece ser adorado. Que o Senhor nos dê, Pai, ousadia, estratégia, paciência, que nós possamos aproveitar os momentos que o Senhor nos dá, as oportunidades que o Senhor nos dá, e que a gente pregue a tempo e fora de tempo, ou seja, quando for conveniente ou quando não for. Que o Senhor nos dê o prazer de sofrer pela causa de Cristo, de sermos rejeitados, de sermos odiados. Por favor, Senhor, ajude-nos, Pai, a largar de mão as nossas desculpas esfarrapadas e abraçar a sua missão, porque é para isso que existimos. Não queremos vencer nessa vida, não queremos uma vida estável e tranquila e
Não, nós queremos viver não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Essa é a minha oração, em nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém.